Como resolver os nossos conflitos? Estamos tratando aqui deste tema com a ajuda do livro Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Embora fale de lar, mas você pode aplicar aí a qualquer área da sua vida, a qualquer tipo de relacionamento. Bom, nós precisamos de uma estrutura, de um norte, de uma maneira de como nós podemos resolver os nossos conflitos, fugindo da perspectiva ou da reação combativa, de partir para cima para provar que nós estamos certos, e fugindo também da reação evasiva, do negacionismo, da fuga, de negarmos que há um problema e que precisa ser resolvido. Qual estrutura, o que a Bíblia nos traz sobre como resolver os conflitos de maneira que glorifica a Deus, que restaura relacionamentos, que traz verdadeira solução pacificadora para os conflitos. No livro, os autores nos trazem uma estrutura que é bíblica, um passo a passo de princípios bíblicos que nós devemos aplicar. É claro que a vida é dinâmica, não existe uma fórmula mágica, matemática, que nós vamos colocar ali todos os conflitos e resolver da mesma forma. Mas a Bíblia traz princípios, e isso é maravilhoso porque, como não existe uma fórmula para todos os casos, certinho de você seguir os passos A mais B mais C, nós temos esses princípios que são inegociáveis e eles devem ser aplicados. Mas o fato de que a vida é dinâmica nos leva a prostrar sempre diante de Deus, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa incapacidade e reconhecer que precisamos de Deus, do Espírito Santo de Deus, que Ele nos dê sabedoria e graça, transformando o nosso coração e agindo no coração dos outros, agindo nas circunstâncias, para que nós possamos resolver os conflitos da melhor forma possível. Ou seja, Deus nos fala pela sua palavra e nós sempre vamos ser levados a colocar o joelho no chão para dependermos de Deus para resolver os nossos conflitos. Mas vamos ver então essas escolhas que nós podemos ter, este caminho, essa estrutura do pacificador. Capítulo 3, o autor começa, antes de entrarmos na estrutura, falando sobre, nos lembrando da causa dos conflitos, falando para nós assim que é do nosso coração, é da natureza humana e muitas vezes os conflitos são causados por nossa própria causa. Nós somos causa de sofrimento na vida dos outros, na vida de uma comunidade. Muitas vezes a razão do problema somos nós mesmos. Outras vezes nós podemos até estarmos certos. As pessoas podem causar sofrimentos a nós. Mas nós vamos sempre responder. O nosso coração sempre responde. E ou nós vamos reagir diante de um ataque, de uma injustiça de maneira bíblica, ou de maneira combativa, ou de maneira evasiva. Então, mesmo que você esteja certo, você pode trilhar uma reação em um caminho pacificador, ou você pode reagir de maneira a pôr mais fogo, mais lenha na fogueira, mais fogo não, a pôr mais lenha na fogueira, a piorar ainda mais o problema, a aumentar e a causar ainda mais problemas. Então, mesmo que você esteja certo, nós devemos buscar uma reação que glorifique a Deus. Isso porque muitas vezes nós queremos sempre achar um culpado por causa das nossas reações. Mas ainda que eu seja vítima na situação, a reação que eu tenho é responsabilidade minha. Mas é claro que a gente quer culpar o outro. Eu reagi assim porque foi uma injustiça. Eu não tenho sangue de barata, não tem como eu ter reagido de outra forma. É claro que por causa do nosso pecado nós temos a tendência natural de reagir assim. Mas isso não é verdade à luz das Escrituras. Com a graça de Deus nós podemos agir de maneira diferente. Por exemplo, Jesus Cristo, olha como ele reagiu diante das injustiças. Mesmo tratado com ultraje, ele não revidou. Ele, como ovelha muda, foi ao matadouro. Você vê que Adão foi tentado no paraíso com tudo ao seu redor e ainda assim caiu. E Jesus foi tentado no deserto e não caiu. Então a questão não são as circunstâncias, mas é o nosso caráter. Trazendo a figura lá da árvore, a árvore, se estiver plantada em um lugar seco, pedregoso, sem vida, se a sua raiz estiver doente,
vem o sol, ela está fadada a morrer. Mas se a árvore estiver sadia, plantada junto a correntes de águas, ela vai dar bons frutos e ela vai suportar o calor. Então, o sol, o calor, o ambiente seriam as circunstâncias, os conflitos, os desafios. Eles vão vir sobre nós. A questão é onde nós estamos plantados, ou seja, é onde o nosso coração está enraizado. Se estiver enraizado em Deus, na sua graça, na sua palavra, um coração transformado, independente se faça chuva ou faça sol, nós vamos ter reações bíblicas. Mas se a nossa raiz estiver podre, as nossas convicções, os fundamentos da nossa alma estiverem ruins, faça chuva, faça sol, mesmo que tiver um tempo agradável, essa árvore está fadada a morrer e a não dar frutos. Mas graças a Deus, porque nós temos o Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia, em Efésios capítulo 5, verso 1, diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai como Cristo andou, se entregando por nós, dando a sua vida por nós. Então nós, uma vez alcançados pelo Evangelho da graça, somos chamados a imitar a Deus. E como nós imitamos a Deus, que é o nosso Pai? Assim como o filho imita o pai, nós somos chamados a imitar o Pai imitando a Cristo, que é o nosso irmão mais velho. E qual exemplo Cristo nos dá? De amor. E que tipo de amor? O amor bíblico, um amor sacrificial. E esse amor que nós somos chamados a imitar. Tem um ponto muito interessante que é quando o autor diz assim: como nós enxergamos os conflitos? Conflito é algo ruim, vem do fato de nós vivermos em um mundo caído, vem do fato de sermos pecadores e convivermos com pessoas pecadoras. Infelizmente existirão conflitos, mas nós podemos decidir enxergar o conflito de uma maneira diferente. Para quem é combativo, o conflito será apenas mais uma oportunidade de buscar os seus interesses egoístas, de alimentar o seu ego, de provar que você tem razão, de provar que você está certo e ter um ganho nesse sentido. Para o evasivo, será apenas uma inconveniência. Eu vou negar, eu vou fugir do conflito porque eu quero evitar qualquer desconforto. Eu vejo o conflito apenas como algo inconveniente para eu continuar tocando a minha vida, né? Mas, da perspectiva bíblica, nós podemos enxergar os conflitos como uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? De conhecermos o nosso coração, uma oportunidade de vermos a graça de Deus agindo, uma oportunidade de tratar questões importantes, uma oportunidade de estreitar laços, uma oportunidade de eu crescer a imagem de Cristo Jesus. Porque já falamos aqui que os conflitos expõem o nosso coração. Como você tem enxergado os conflitos? Como você enxerga? Apenas como algo inconveniente que eu preciso negar e passar por cima? Apenas como uma oportunidade de eu me sobressair sobre o erro do outro e ter um ganho nisso? Ou eu tenho enxergado os conflitos como uma oportunidade de Deus trabalhar o meu coração e trabalhar questões e da graça de Deus agir? Por exemplo, José teve conflitos com seus irmãos. Seus irmãos mentiram sobre ele, seus irmãos tiveram inveja dele, venderam ele, ele foi preso, ele foi colocado num poço, né? Foi vendido como escravo, foi enganado lá também na casa de Potifar, de estupro, né? De atentado à mulher de Potifar, foi preso, injuriado, injustiçado, ficou anos ali na prisão, até que Deus o salvou, o livrou de lá e ele, com a graça de Deus, se tornou um grande administrador no Egito. E quando ele recebe ali os seus irmãos, José poderia ter colocado tudo na cara dos seus irmãos, ter buscado vingança, ter buscado ali retribuir, né, o mal com o mal. Mas José diz assim: vocês intentaram mal contra mim. José não deixa de chamar o mal e de confrontar os seus irmãos. Ele tratou o coração dos irmãos, a gente vê isso na história, né, de diversas maneiras. Mas ele diz assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então nós temos um Deus que transforma mal em bem. Então a gente pode enxergar nos conflitos uma oportunidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os conflitos. Deus é tão soberano, tão misericordioso, que Ele age em meio aos conflitos
trazendo um bem espiritual. Glória a Deus por isso. Qual então é a estrutura? Já que eu estou falando tanto aqui da estrutura, né? Qual que é a estrutura? O autor vai trazer 4 Vs. 4 Vs para a gente lembrar aí de maneira didática, ok? E esses 4 Vs significam o seguinte: vise a glória de Deus nos conflitos, veja a trave que está no seu olho, vá e confronte o outro, né? E vá e reconcilie-se. Vamos ver esses 4 Vs. Vamos ver, não é? Primeiro V, vise a glória de Deus, diz respeito à motivação central do nosso coração. Ao lidar com um conflito, eu estou preocupado comigo, com a minha autoimagem, estou preocupado com a minha conveniência, estou preocupado em ter um ganho, em provar que eu estou certo, ou a minha preocupação é glorificar a Deus. Portanto, primeiro se assente e pergunte: qual é a minha motivação? Qual é o foco principal do meu coração? Eu quero glorificar a Deus, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero então glorificar a Deus, ou eu quero alguma outra coisa qualquer que vai se tornando um ídolo? Eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus, esse é o meu foco, ou eu tenho outras motivações. Isso vai determinar muito como nós vamos resolver os conflitos. E isso é independente da resposta do outro. Eu sei que isso é muito difícil, ainda mais num casamento, porque nós sempre queremos que o outro faça para a gente reagir, que o outro faça a sua parte. Então, mesmo que o outro não faça a parte dele, eu devo fazer por causa do meu compromisso com Deus. Eu devo me perguntar: como eu posso agradar a Deus, glorificar a Deus nessa situação? As minhas reações têm glorificado a Deus ou não? Eu estou agindo parecido com Cristo Jesus ou não? Então essa é uma pergunta muito importante, porque eu não devo esperar o outro fazer para que eu haja. O meu compromisso é com Deus. Independente da resposta do outro, o meu compromisso é glorificar a Deus. O segundo V, veja a trave no seu olho. Nós precisamos sondar o nosso coração, como já falamos aqui, e pedir que Deus mostre se nós é quem estamos errados. Será que sou eu quem estou errado? Será que é o outro mesmo? Isso é um exercício extremamente difícil, mas necessário. Como Davi orou: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Às vezes tem uma trave gigante no meu olho, eu estou acusando o outro e o problema sou eu. É difícil sermos confrontados, é difícil lidar com o nosso coração, muito mais admitir um erro, se humilhar e reconhecer, mas a Bíblia diz que aquele que se humilha encontrará graça, mas Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Então preciso ter este passo. Segundo, mesmo se o outro está errado, será que as minhas reações não estão erradas? As minhas motivações, os meus alvos em tentar resolver esse conflito? Como eu tenho respondido? Será que é de maneira bíblica? Não é de maneira errada? E as minhas reações podem ser erradas de diversas maneiras, pelas motivações, pelos pensamentos no coração, pela forma como eu reajo emocionalmente, através das minhas palavras mal colocadas, palavras que ferem, que machucam, mentiras, enganos, palavrões, xingamentos, ira. Como eu tenho agido com palavras e eu preciso olhar esse travessão nos meus olhos. Ou por atitudes, seja privando a pessoa de algo, trazendo pequenas punições, ou castigando a pessoa de alguma forma, ou tomando atitudes que não glorificam a Deus, que ferem o outro só para trazer um prejuízo, para prejudicar. Quais ações, quais atitudes eu tenho feito que não glorificam a Deus e que são um travessão no meu olho e que eu preciso enxergar. E eu preciso tirar esse travessão para poder enxergar bem o problema e a solução desse problema, porque com um travessão no meu olho eu estou impedido de enxergar bem. Terceiro V, vá e mostre o erro do seu irmão ou exorte o seu irmão. Também é um passo extremamente difícil, nós bem sabemos disso, porque nós temos dificuldade de confrontar, por causa da nossa limitação, por causa da nossa visão míope, também pelo nosso medo de desagradar. A gente quer ficar bem com todo mundo, não quer incomodar ninguém, quer que as pessoas tenham uma boa visão de quem nós somos. Às vezes nós tememos mais os homens do que a Deus. A gente desagrada a Deus, mas não quer desagradar ninguém, principalmente nos nossos dias, né?
do politicamente correto, dessa revolução sentimental, em que o sentimento é tudo, as pessoas são extremamente sensíveis, melindrosas, cheias de mimimi, de não me toque, dodóizinhas, as pessoas não sabem conversar de modo maduro, tudo fere, tudo machuca, as pessoas são como cristal, né? Perderam essa força, virou uma revolução extremamente sentimental. Isso ficou ainda mais difícil. Mas a Bíblia diz que a gente precisa exortar, mas falar a verdade em amor. Falar a verdade, porque a gente precisa dizer a verdade, mas há um jeito certo de falar a verdade. Mas precisamos falar a verdade, pois só a verdade liberta, transforma, mas ela precisa ser dita em amor, precisa ser dita na hora certa, da maneira certa, com a motivação correta. Mas a gente precisa levar a pessoa a compreender os seus erros à luz da palavra de Deus. E a gente precisa ter muito a motivação correta de não é simplesmente provar que o outro está errado, mas é biblicamente dialogar o que eu estou errado, o que o outro está, mostrar à luz da Bíblia, levar a pessoa mesmo a concluir isto, a reconhecer diante de Deus, tirar fardos que às vezes a pessoa está levando de maneira errada e equivocada, que às vezes ela nem errou naquele sentido e está pensando que errou, tirar os julgamentos errados e tratar o problema em si, né? E mostrar que todos somos pecadores, nós também reconhecermos as nossas falhas, né? E buscarmos com a graça de Deus que a Bíblia revele isso. A palavra de Deus, não é eu quem estou dizendo que a pessoa está errada. É a palavra de Deus, é Deus confrontando o coração, é Deus agindo no meio do coração. É por isso que às vezes a gente precisa da ajuda de alguém de fora, uma mediação, um aconselhamento de alguém que venha e aconselhe os dois, porque às vezes uma palavra de fora ela cai de maneira diferente. E a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, não é encobre, joga para debaixo do tapete, é cobre no sentido de que perdoa. E a gente precisa aprender isso e os nossos filhos, as pessoas que estão ao redor de nós, estão observando a maneira como nós lidamos com os nossos conflitos. Elas estão aprendendo de nós. E o quarto V é vá e se reconcilie. A reconciliação. Eu sei que é algo muito difícil para nós, eu diria, humanamente falando, impossível para nós que somos pecadores. Mas isso só é possível porque o nosso Deus é um Deus de reconciliação. É um Deus santo que foi ofendido por nós e é um Deus que pagou o preço da reconciliação, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, para fazer de nós inimigos, filhos de Deus. Para você compreender isso, eu creio que você tem que gastar tempo entendendo o amor de Deus, entendendo como nós somos pecadores, o tamanho do perdão que nós recebemos, de uma dívida que não tínhamos condições de assumir, de pagar. E Deus, pela sua misericórdia, nos reconciliou com Ele. Para quê? Para que nós não hajamos como aquele homem da parábola, que foi perdoado de uma dívida impagável e não pôde perdoar uma pessoa de uma dívida insignificante, mas cobrou aquele homem e o pôs na cadeia. E vira e mexe nós fazemos isso. Nós nos esquecemos que fomos perdoados de uma dívida impagável e não perdoamos as ofensas que os outros nos fazem. Estamos sendo incoerentes, por isso que Jesus muito bem colocou na oração, né? Perdoa assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que Jesus está dizendo ali é que é uma incoerência nós queremos perdão de Deus se não temos perdoado. Ah, pastor, mas é difícil. Eu não diria que é difícil, eu diria que é impossível o homem por si mesmo. Eu e você precisamos de Cristo em nós, do Espírito Santo de Deus, de compreendermos o amor com que fomos amados e perdoados em Cristo Jesus. Mas a exortação é vá e se reconcilie. E reconciliar é perdoar, reconciliar é tratar a situação, reconciliar é você ter a pessoa num caminho de uma restauração de um relacionamento. Por exemplo, o autor nos faz pensar em algumas coisas. Quando nós nos reconciliamos, nós temos que dizer assim: eu não vou mais pensar sobre este ocorrido, ou seja, eu não vou levar mais em conta. Isso não vai pesar mais no meu coração, não vai me causar mais tristezas. Segundo, eu não vou mais mencionar o que aconteceu e usar contra você.
Se perdoou, está perdoado. A gente não pode cobrar o mesmo boleto duas vezes, né? Perdão é perdão. Às vezes a gente guarda alguns acontecimentos, né, no nosso arsenal para jogar na cara. Ah, mas você lembra aquela vez? Então você não perdoou. Terceiro, eu não vou falar para outras pessoas. Às vezes a gente diz que resolveu o conflito, mas no outro dia começa a falar para fulano, ciclano, você não sabe o que fulano fez comigo. Ó, que absurdo, você não sabe o que ciclano fez, deixa eu te contar. Então você não perdoou, você ainda está punindo a pessoa de alguma forma, quer fazer a careta dela, né, para os outros, a caveira, né? Careta, ó, quer fazer a caveira, né? Quarto, eu não vou permitir que o ocorrido fique entre nós, nos atrapalhe. Imagina se Deus agisse diferente disso. Ó, eu te perdoei, mas não te quero comigo. Eu te perdoei, mas eu vou sempre jogar na sua cara. Eu te perdoei, mas sempre que precisa eu vou usar contra você. Eu te perdoei, mas esse pecado vai sempre ficar entre nós. Nós temos que refletir a imagem de Cristo. Eu sei que nesse mundo caído, alguns relacionamentos, há uma dificuldade de você voltar àquele nível que você tinha antes, de confiança, e nós temos até que ter certa prudência, mas reconciliação é reconciliação. A gente tem que amar até os inimigos. Talvez em algumas situações nesse mundo caído, é difícil a gente voltar a ter aquela mesma intimidade, aquela mesma confiança. Talvez há questões que só vão ser restauradas no céu. Mas eu não posso deixar de observar essas coisas, né? De ficar remoendo com amargura, ou ficar usando contra a pessoa, ou repudiar a pessoa e passar a odiá-la, a tirar do seu relacionamento com ódio, não querer mais conversar, não amar, não demonstrar ajuda quando essa pessoa precisa, ou que aquela pendência sempre fique entre você e aquela pessoa, porque a pessoa mais prejudicada vamos ser nós mesmos, guardando mágoa, ódio, raiva, rancor, raiz de amargura no coração. Então nós precisamos seguir esses passos que são bíblicos. Humanamente falando é difícil? Não, é impossível. Mas temos a graça de Deus. É por isso que a gente precisa do Evangelho. Por isso que a gente precisa de Jesus. Se a gente desse conta, a gente não ia precisar de Deus e de Cristo. Mas nós temos um Deus que é um Deus de reconciliação. Você que está aí me vendo, era um inimigo de Deus, filho da ira. E se não está em Cristo, ainda é. E Deus te perdoou de uma dívida impagável a mim e a você. No final, o autor traz algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, como você geralmente vê o conflito? Pense aí, quando chega um conflito, como você enxerga? Como algo inconveniente ou como uma situação em que eu tenho que provar que eu estou certo e que o outro está errado? Como a maneira como você vê o conflito tem determinado a sua resposta ao conflito? Ou seja, a maneira como você tem tentado solucionar. Segundo, você já tinha pensado no conflito como uma oportunidade? Pensando agora como uma oportunidade, mudaria a sua maneira de reagir? Terceiro, pergunte, como eu posso glorificar a Deus de maneira prática na solução desse conflito? O que Deus quer de mim? Como eu posso agradar a Deus? Quarto, como eu posso servir as pessoas que estão em volta de mim, na minha família, envolvidas nesse conflito? Como eu posso servir de instrumento? Quinto, pergunte aí diante de um conflito, como eu posso crescer a imagem de Cristo nesse conflito? Como o meu coração é exposto, que questões eu preciso trabalhar e como eu posso crescer mais a imagem de Cristo Jesus? E, por fim, ore, coloque seu coração diante de Deus e da palavra, peça a Ele a graça e a misericórdia, porque nós precisamos de Jesus, de que essa nossa morte com Ele se evidencie na prática, a morte para o pecado. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, que a presença de Cristo venha transformar o nosso coração, para que a gente caminhe num caminho pacificador. Essa é a estrutura bíblica, são os princípios bíblicos gerais, que nós precisamos, com a graça de Deus, aplicar em cada situação, em cada contexto, em cada conflito. Por isso que a gente precisa encerrar dizendo, ore. Ore porque é Deus quem vai nos dar sabedoria e graça para fazer isso. Que Deus te abençoe e um grande abraço.